Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Equipe F, onde os comentaristas aí falam um pouquinho sobre a vitória do Mengão sobre o Benfica. Já faz um tempinho, tanto que daqui a pouco aí, no dia 17, logo depois de amanhã, o Flamengo já tem um outro amistoso aí contra o Olímpia. Então bora dar uma olhada no que o pessoal falou sobre a vitória do Mengão sobre o Benfica e a conquista aí do troféu Algarve em solo português em cima do próprio Benfica. Criação da ESPN Brasil, o grupo Disney do programa Equipe F. Aqui na descrição tem o link aí do canal oficial deles, lá você tem esse programa na íntegra. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo, para dar aquela força aqui pro canal, para não perder nenhum videozinho top igual esse aqui. Simbora pro conteúdo, fica até o final que você não vai se arrepender, te garanto. E simbora, que tá top demais. Bora dar uma olhada no que Zé Elias, Pascoal e companhia falaram aí sobre Mengão 2, Benfica 0. Para falar do Mengão, viajou para Portugal, ontem enfrentou o Benfica, jogo quente para um amistoso, venceu 2-1, Samuel Lino foi muito bem, fez gol, deu assistência, o Wallace Ian se emocionou, dando a volta por cima nessa jornada em terras portuguesas. Quero que você fale um pouco dessa vitória do Flamengo sobre o Benfica 2-1, Rafa. Olha, o começo do jogo foi até interessante, viu, o Felipe, Zé e Pascoal, porque o Flamengo parecia, em termos de postura, em termos de estrutura de jogo, melhor do que o Benfica, né? Não parecia estar desconfortável por ser depois de uma pausa muito grande, jogando em Portugal, não parecia fora de casa, né, o Flamengo. E você destacou a atuação do Samuel Lino, que fez um gol e deu uma assistência, mas acho que outros jogadores foram muito bem também. Jorginho jogou bem, Emerson Royal fez uma grande partida, partida bem solta, bem desenvolta. Eu gostei do Bruno Henrique jogando ali como se fosse uma espécie de falso camisa 10, atuando como segundo atacante, o Flamengo marcando sem a bola no 4-4-2, atacando no 4-2-4. Gostei do jogo, o jogo foi bem bom. O Benfica também está numa fase de transição, né? O início do trabalho do Marco Silva. Alguns jogadores ainda servindo as suas seleções de Copa do Mundo. O Flamengo também, vários jogadores que estavam na Copa agora estão de férias. Então foi um Flamengo alternativo, não foi o chamado time titular. Mesmo assim, do meio para frente, a força do elenco do Flamengo se comprovou ontem. Gostei da entrada do Wallace Ian, entrou com atitude. Primeira vez que pegou na bola, fez o gol. Jogou bem e é isso que se espera desse garoto. Não falta talento a ele. Às vezes falta um pouco de regularidade, um pouco de concentração nos jogos. Mas a atuação do Flamengo foi boa. E o que chamou a atenção no amistoso ontem foi a irritabilidade do técnico Leonardo Jardim. Houve um momento lá no primeiro tempo em que ele começou a discutir. Eu vi alguma coisa do banco de reservas que ele não gostou, ele foi tirar satisfação com o pessoal do staff do Benfica. Ficou um clima bem pesado, nem parecia amistoso. Foi o lance que chamou a atenção nesse jogo. Mas, de um modo geral, o Flamengo conseguiu fazer um jogo satisfatório pelas circunstâncias e convenhamos, né? A gente sempre acha que um confronto entre brasileiro e europeu, a tendência vai ser maior para o europeu, principalmente o europeu, que tem uma tradição, que tem uma camisa pesada, grande torcida, como é o Benfica. Mas o Flamengo ontem, para mim, mereceu vencer por 2-1. E consolida dos meninos, Lohan, Wallace Ian, que eram grandes dúvidas, até para o torcedor, né? Porque o Wallace Ian aparece como um meteoro. Aí o Zé falou aqui outro dia, algumas circunstâncias aparecem na vida do jogador e ele acaba não tendo toda aquela atenção necessária para a carreira ou para corresponder à expectativa dele, e ele está retomando isso, eu acho muito positivo, né? Eu também penso como o Flamengo pensou, você não pode desistir no primeiro problema do jogador. Você tem que conversar com ele, explicar e tentar recuperar. Acho que o Flamengo fez absolutamente o correto e está tentando dar essa oportunidade para ele. E acho que é uma oportunidade que ele está aproveitando e bem, no caso do Wallace Ian. O outro menino, o Lohan, é muito bom jogador. Você gosta mais dele, né? Você gosta mais do Lohan do que do Wallace Ian, né, Zé? O problema do Lohan é a estabilidade. Os dois estão muito bons. Eu também. O problema do Lohan é a estabilidade. É um menino muito bom, tecnicamente ele é bom, ele se posiciona, é um meia, né? Meia, centroavante meia, ele tem essa capacidade de fazer essas posições, né? Porque tecnicamente ele é muito bom. Não à toa, a imagem que eu uso para parar os direitos autorais, para poder colocar os vídeos no ar, tem o Lohan. Isso aqui foi uma assistência do Lohan para um gol do Pedro. Vocês verem como ele é bom, né? Mas infelizmente aqui dele não segue a qualidade dele em campo. Eu lembro quando eu fui no começo acho que no final do ano passado, eu fui participar, quando o Leverkusen veio fazer um jogo amistoso aqui, a preparação antes da Bundesliga, eles fizeram um jogo amistoso contra os Júniors do Flamengo e o Lohan baixou e jogou. Foi o Lohan,
Também um pontinho esquerda, que agora está na Arábia, não sei se o Rafa acho que deve lembrar, porque o Rafa é bom de nome. Everton, também que saiu, mas assim, o que eles fizeram com o jogo, eles arrebentaram o Leverkusen no primeiro tempo, arrebentaram. E aí, ali nas conversas, né, em off, né, o pessoal falava que o grande problema do Lohan é justamente o extracampo, não é noite, balada, não é isso, é achar que joga mais do que joga. Né? Então, às vezes, ele era meio preguiçoso, não se esforçava e tal, e que isso daí era um grande problema. E aí emprestaram, ele foi para fora do país, ele foi, se eu não me engano, ele foi para a Itália. Acho que foi para a Itália, foi para a Itália, também bateu e voltou. Também não jogou lá. Também não jogou lá, por essa dificuldade. Então, assim, às vezes você precisa entender, eu vou falar o que eu falei para o meu irmão, quando ele jogava, ele era infantil, falou, aproveita a experiência e tal. Quando ele chegou no júnior, ele chegou no profissional, eu falei para ele, esquece tudo que você viu até agora, porque daqui para frente é outra coisa. Você está começando do zero, você tem que mostrar suas condições, sua qualidade, porque se você não mostrar sua qualidade, vão te mandar embora. O futebol profissional é isso. E esses meninos, eles são preparados de outra forma, né? O staff, olha, nós vamos te vender. Esses meninos, eles não almejam jogar no Flamengo. Eles querem passar pelo Flamengo para chegar no Barcelona, para chegar no Real Madrid, para chegar nos clubes grandes. E com isso eles não entendem algumas coisas que eles precisam abrir mão e se transformar em homens mais cedo, né? Ser precocemente, tomar determinadas decisões mais cedo, para poder ter uma longevidade e uma carreira duradoura. São poucos os jogadores que duram 15, 20 anos jogando em alto nível. Raríssimos, nós estamos vendo aí, raríssimos. Então você vai alternar em 15, 16 anos de carreira profissional, 2 anos jogando bem, 3 anos jogando bem, 1 ano mais ou menos, porque você vai ter as dificuldades dos adversários e a expectativa que você gerou por ter jogado 2 ou 3 anos bem. Isso tudo você tem que você tem que amadurecer muito rápido. O futebol muitas vezes não te dá essa possibilidade. E eu espero que tanto o Wallace Ian como o Lohan entendam esse tipo de amadurecimento que tem que ser muito rápido. Você tem que abrir mão, às vezes, de curtir determinadas situações e, peraí, vou me dedicar mais aqui. Porque quando eu tiver 30, 35, eu vou ter dos 30, 35 até os 70 para fazer o que eu quiser ao longo da minha vida. Ô Pascoal, e assim, o Samuel Lino entra, obviamente, em outra discussão, né? Porque a gente está falando aí de jovens formados pelo Flamengo. Mas eu queria pegar esse bom jogo do Samuel Lino para tentar falar um pouquinho sobre ele. A gente está falando de um cara que veio da Europa jovem, ainda com mercado, um cara que passou por clubes gigantescos na Europa. No Flamengo não dá para dizer que ele não aconteceu, assim, ele aconteceu, mas não nesse patamar, talvez, que muitos esperavam. Inclusive, eu achei que ele jogaria muito, muito bem, assim, de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E a gente não viu isso, a gente já viu, inclusive, o torcedor do rubro-negro, às vezes criticando o Samuel Lino, de pouco decisivo e tal. A gente viu o Samuel Lino em bons e maus momentos, como a gente viu o Cebolinha em bons e maus momentos, também jogando pelo Flamengo. Tanto que sinalizou até que vai procurar novos ares no fim do ano, o Cebolinha, no caso. E o Samuel Lino? O Samuel Lino, como o Cebolinha, eles têm como princípio de jogo o domínio de bola para tentar 1 contra 1. E esse tipo de jogador, ele não ganha todas. Esse tipo de jogador, ele tem um embate com o adversário, vai perder uma, vai ganhar uma, vai perder 3, vai ganhar uma. E a torcida do Flamengo, especialmente no Maracanã, não teve nenhuma paciência com ele. 0 paciência com o Samuel Lino, né? Ele é um jogador que precisa de espaço para correr, ele é um jogador que precisa de espaço e um adversário pela frente para poder driblar e chegar ao objetivo. E ele conseguiu isso agora nessa pré-temporada. Em alguns momentos ele até conseguiu, Felipe. Mas em outros a torcida do Flamengo não teve nenhuma paciência com ele, especialmente no Maracanã. Talvez o Rafa, que frequenta o Maracanã mais do que a gente, possa ter uma definição melhor. Para mim, a torcida do Flamengo é impaciente quando ele joga no Maracanã. Mas eu queria, Rafa, também, jogando o gancho do Pascoal e acrescentando. A gente tá vendo os melhores momentos. O Samuel Lino muitas vezes foi aproveitado como aquele ponta esquerda aberto para construir por ali. Ontem ele jogou muito pela direita e até centralizado. O próprio gol ali, ele tá chegando pelo meio. Jogou de meia ponta. Ele jogou numa posição que não é a que a gente mais viu ele atuar. Queria que você falasse um pouquinho dessa utilização dele e o que disse o Pascoal da relação torcida. Eu não tô ouvindo o Rafa. Eu vi que o Rafa falou ali, eu não sei se... Eu tô falando aqui. Boa. Tá me ouvindo aí? Maravilha, agora chegou. Então, na verdade, assim, o Samuel Lino, até o Pascoal fez uma comparação que ela é oportuna, porque são jogadores que, teoricamente,
brigam pelo mesmo espaço, que é o lado esquerdo do ataque, mas o Samuel Lino é muito mais completo que o Cebolinha. Tem muito mais recursos de jogo do que o Cebolinha. Por exemplo, essa variação de atuar mais pela direita, e aí o Bruno Henrique acabou caindo pro lado esquerdo, essa movimentação, o Cebolinha não contribui coletivamente para isso. O Cebolinha é muito setorial. O jogador que fica ali naquele lado esquerdo, você pega o campo de futebol, divide em 6 cestos, da linha do meio campo até a linha de fundo pelo lado esquerdo é onde joga o Cebolinha. Só joga ali, não consegue jogar em outro lugar. Ele é muito importante ali porque ele tem o drible, como destacou o Pascoal, ele tem a velocidade, é um jogador que quando corta para dentro tem bom poder de finalização, mas o Samuel Lino é mais completo, tem mais recursos. E é por conta disso que tem também mais espaço no time do que o Cebolinha. Sabe de uma coisa? Parte dessa implicância da torcida do Flamengo em relação a ele tem a ver com o valor. Até o Paquetá chegar, o Samuel Lino carregava a pecha de ter sido um jogador que custou 20 e tantos milhões. E é muito dinheiro para um jogador que a torcida não conhecia a fundo. Claro que o fã de esporte que acompanhava, vinha acompanhando lá a Liga aqui na ESPN no Disney Plus, está acostumado a ver o Samuel Lino jogar e bem pelo Atlético de Madrid. Conhece as características de jogo desse jogador. Mas o torcedor comum do Flamengo não conhecia. Aí chega a notícia de que o Flamengo contratou, pagou 20 e tantos milhões num jogador tal. O cara chega, não come a bola, não coloca o jogo embaixo do braço. O torcedor é exigente, o torcedor é cri-cri, o torcedor vai cobrar o tempo todo. Para mim é uma questão de adaptação, somente isso. Aos poucos ele foi se adaptando. Lá no início também teve alguma coisa ali de um extracampo ou outro que não caiu muito bem, mas acho que ele deu uma segurada e agora a gente vê o Samuel Lino jogando muito melhor. Dá para dizer que o Flamengo tem um time titular na cabeça do técnico Leonardo Jardim e que o Samuel Lino é um destes titulares. E com mérito. Até porque, além da qualidade técnica, ele entrega essa variação tática que outros jogadores não entregam. Sem dúvidas, cara. O Samuel Lino é um dos jogadores mais completos aí do Flamengo, é um jogador que corre bastante, ele é ambidestro, ele sabe que é jogada, ele tem bom passe, a finalização dele peca um pouco, né, mas ele tem uma excelente visão de jogo, enfim, cara. Samuel Lino é um dos jogadores titulares hoje do time, junto com o Paquetá, junto com o Léo Pereira, junto com o Varela e por aí vai, sabe? São poucos jogadores que têm cadeira cativa no Flamengo. E o Samuel Lino, na minha opinião, é um deles, junto com o Paquetá, com o Jorginho, com o próprio Léo Pereira que eu já falei. Nem o Pedro tem uma cadeira cativa no Flamengo, na minha opinião. Se o Bruno Henrique começar a jogar bem, ele pode sair. Se o Alaciano começar a jogar bem, ele pode sair. Agora, eu não vejo o Samuel Lino saindo pro Luiz Araújo, não vejo o Samuel Lino saindo pro Plata, não vejo o Samuel Lino saindo pro Cebolinha e não vejo o Samuel Lino saindo pro Bruno Henrique. Na minha opinião. Assim como eu não vejo o Léo Pereira saindo pro Vitão, ou muito menos pro Danilo, né? Então, acho que, cara, o Samuel Lino é o jogador que deu a volta por cima do Flamengo, foi muito criticado, um pouco por parte da insistência do Felipe Luiz com ele, e também do posicionamento que acabava matando um pouco o futebol do Samuel Lino, escondia as suas características. Mas, cara, hoje, sem dúvidas nenhuma, Samuel Lino é um jogador titular do Flamengo. Na minha opinião, eu quero saber a de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Até mais.